Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 23. Quero agora voltar aonde deixei o relato da minha vida, pois creio que me demorei em outros assuntos mais do que devia, para que se entenda melhor o que está por dizer. Daqui para frente é outro livro novo, digo, outra vida nova. A vida que desenrolou-se até então era a minha, já que passei a viver desde que comecei a explicar estas coisas de oração, é a que Deus vive em mim. Ao que me parece, porque reconheço que me seria impossível em tão pouco tempo abandonar tão maus costumes e obras. Seja o Senhor louvado, pois me livrou de mim mesma. Tendo eu resolvido me afastar das ocasiões de pecado e dedicar-me mais à oração, começou o Senhor a conceder-me as dádivas, como quem desejasse, segundo me parecia, que eu as quisesse receber. Com grande frequência começou Sua Majestade a dar-me oração de quietude e muitas vezes a de união, que durava muito tempo. Como neste tempo correra que muitas mulheres haviam sido vítimas de grandes ilusões e caído em armadilhas armadas pelo demônio, comecei a ter medo, pois era grande o deleite e a suavidade que sentia, e muitas vezes não os podia evitar. Por outro lado, eu me sentia muito segura de que aquilo era de Deus, em especial quando estava em oração, e que saía dela muito melhorada e com mais fortaleza, mas bastava que me distraísse um pouco e tornava a temer e a pensar se não era o demônio, que fazendo-me achar que aquilo era bom, buscava suspender meu entendimento, a fim de privar-me da oração mental, e com isso impedir-me de pensar na paixão e fazer uso de meu entendimento. Parecia-me que eu perdia mais do que ganhava, mas não entendia propriamente o que se passava. Mas como Sua Majestade já me queria dar luz para que não o ofendesse e conhecesse o muito que lhe devia, cresceu esse medo em tal medida que, com grande dedicação, passei a procurar pessoas espirituais com quem conversar. Já tinha notícia de algumas, porque tinham visto aqui os da Companhia de Jesus, a quem eu, sem conhecer a nenhum, era muito afeiçoada, só por saber o modo de vida e de oração que levavam. Mas não me achava digna de lhes falar, nem forte o suficiente para lhes obedecer. E isso me dava ainda mais medo, porque parecia-me coisa difícil tratar com eles e ser quem eu era. Nisso fiquei por algum tempo, até que, não podendo, já com todas as aflições e temores que sentia em mim, me decidi a procurar uma pessoa espiritual para lhe perguntar que oração era aquela que eu tinha e pedir que me esclarecesse se estivesse errada e fazer todo o possível para não ofender a Deus. É que a falta de fortaleza que eu via em mim, como já disse, me deixava muito tímida. Que grande engano, valha-me Deus! Por querer ser boa, apartava-me do bem. Nisso deve se empenhar muito o demônio no começo do caminho da virtude, porque eu não podia acabar de me decidir. Como ele sabe que todo o remédio de uma alma está em conversar com amigos de Deus, trabalhava para me impedir de chegar a uma decisão. Eu esperava emendar-me primeiro, como quando deixei a oração, e talvez nunca o tivesse feito,
porque já estava tão imersa em coisinhas de mau costume que não acabava de entender que era más, que precisava da ajuda de outrem, que me desse a mão para me levantar. Bendito seja o Senhor, cuja mão foi de toda a primeira a me reerguer. Quando vi que meu temor me ameaçava dominar por completo, porque crescia a oração, pareceu-me que havia nisso algum grande bem ou grandíssimo mal. Bem percebia eu ser já coisa sobrenatural o que eu tinha, porque algumas vezes não lhe podia resistir, e tê-lo quando eu queria não me era permitido. Pensei comigo que não havia outro remédio senão procurar manter a consciência limpa e afastar-me de todas as ocasiões de pecado, ainda que fosse de pecados veniais, porque sendo Espírito de Deus, claro, estava o ganho, mas se fosse do demônio, procurando eu contentar ao Senhor e não o ofender, pouco dano me podia causar, antes ele é que sairia perdendo. Determinada a isso e suplicando sempre a Deus que me ajudasse, procurando agir desta maneira por alguns dias. Vi que minha alma não tinha força para sozinha caminhar com tanta perfeição, devido ao apego que ainda tinha às coisas que bastavam para estragar tudo, ainda que em si mesma não fossem tão más. Falaram-me de um clérigo letrado que há nesse lugar, que o Senhor começava a tornar conhecido por sua bondade e boa vida. Procurei falar-lhe por meio de um santo cavalheiro que lá vivia. É casado, mas de vida tão exemplar e virtuosa, e de tanta oração e caridade, que nele resplandecem sua bondade e perfeição. E com muita razão, porque grande bem tem vindo a muitas almas por meio dele, pois ainda que não o ajude, seu estado tem tantos talentos que não podem deixar de, com eles, fazer o bem. É muito inteligente e aprazível para com os outros, sua conversação não é pesada, mas tão suave e amena, além de ser reta e santa, que dá grande contentamento aos que conversam com ele. Faz tudo para grande bem das almas, com quem convive, e parece não ter outra preocupação senão fazer por todos o que vê ser possível e a todos contentar. Pois me parece que foi esse bendito e santo homem, com a sua capacidade, o princípio da salvação de minha alma. Espanta-me a sua humildade, pois tem, segundo creio, pouco menos de 40 anos de oração, não sei se 2 ou 3 anos, e leva toda a vida de perfeição que lhe permite o seu estado. Tem uma mulher tão grande, serva de Deus, e de tanta caridade, que por ela não se perde. Numa palavra, uma mulher que Deus escolhera para ser esposa de quem ele sabia que havia de ser um grande servo seu. Havia parentes dele casados com os meus, e tinha grande proximidade com o marido de uma de minhas primas, homem muito virtuoso e grande servo de Deus. Por intermédio desse santo cavalheiro procurei fazer com que me viesse falar aquele clérigo, que, como disse, era grande servo de Deus. Com este pensava eu confessar-me e ter por mestre, então trazendo para que falasse comigo, pois os dois eram muito amigos, e eu, com grandíssima confusão por me ver na presença de um homem tão santo, falei-lhe um pouco de minha alma e oração, pois ele não quis tomar minha confissão, dizendo estar muito ocupado, e assim era de fato. Começou com a santa determinação de tratar-me como se eu fosse forte, e com razão, pois, segundo a oração que viu que eu tinha, e eu devia realmente sê-lo, para que de alguma maneira ofendesse a Deus,
Aflige-me quando vi sua pronta determinação em coisinhas que, como disse, eu não tinha fortaleza para abandonar logo com tanta perfeição, e quando vi que tomava as coisas da minha alma como coisa que de uma só vez se havia de acabar, percebi que seria necessário tomar muito mais cuidado. Por fim, entendi que não era pelos meios que ele me dava que eu me havia de remediar, porque estes serviam para almas mais perfeitas, e eu, embora avançada nas dádivas de Deus, era ainda principiante nas virtudes e nas mortificação. E creio que se não tivesse nenhuma outra pessoa a quem consultar, minha alma jamais teria mostrado qualquer melhora, pois a aflição que me dava por ver que eu não fazia, nem me parece que podia. O que ele me dizia era suficiente para fazer-me perder a esperança e deixar tudo. Às vezes me maravilho que, sendo esse clérigo dotado de uma graça particular para levar a alma a Deus, não tenha sido da vontade do Senhor que ele entendesse a minha, nem se quisesse encarregar dela. Vejo que tudo foi para maior bem meu, para que eu conhecesse e conversasse com gente tão santa como da Companhia de Jesus. Dessa vez ficou combinado com esse santo cavalheiro que algumas vezes me viesse a ver. Revelou-se então sua grande humildade por querer conviver com pessoa tão ruim como eu. Começou a visitar-me e a animar-me, dizendo-me que não pensasse que eu conseguiria me apartar de tudo da noite para o dia. Pouco a pouco faria Deus. Ele mesmo tombara por alguns anos em meio às coisas bem triviais e não pôde vencê-las por si mesmo. Ó humildade, que grande bem fazes onde estás e aos que se aproximam de quem tem a ti como companheira. Para meu remédio esse santo, creio com razão, posso dar-lhe este título. Contava-me coisas que em sua humildade considerava suas fraquezas, mas que não eram falhas nem imperfeições, quando se leva em conta sua excelsa condição, ao passo que seria grandíssima imperfeição caso os mesmos traços se manifestassem em um estado mais precário como o meu. E não digo isso sem propósito, embora pareça que me alongo em minúcias. Estas, no entanto, são muito importantes para uma alma que ainda não está apta a voar, pois ainda não tem penas, como dizem, ainda que ninguém venha a acreditar nisso, a não ser quem tenha tido a mesma experiência. E porque espero em Deus que vossa reverência há de encaminhar muitas almas, e digo aqui, pois toda a minha salvação esteve em que esse cavalheiro soube curar-me e teve humildade e caridade para estar comigo, conservando-se paciente ao ver que eu não me emendava de todo. Lá, com discernimento, pouco a pouco ensinando-me maneira de vencer o demônio, comecei a ter-lhe tão grande afeto que não havia para mim maior descanso do que os dias em que o via, ainda que fosse pouco. Quando ele demorava, logo me afligia muito, parecendo-me que, por ser eu tão ruim, não me vinha ver. Quando ele começou a perceber minhas tão grandes imperfeições, que podiam até ser pecados, embora eu tivesse melhorado depois que o conhecera, e quando lhe pedi que me esclarecesse, falando-lhe dos favores que Deus me concedia, disse-me que essas coisas não combinavam uma com a outra, que aquelas dádivas eram já para pessoas muito adiantadas e mortificadas. Assim não podia deixar de ter muito medo, porque lhe parecia que algumas coisas um espírito maligno pudesse estar atuando em mim, mas que não tivesse certeza disso.
Pediu-me, porém, que eu lhe relatasse tudo o que entendia de minhas experiências na prática da oração e a dificuldade que era que eu simplesmente não conseguia descrever tais experiências, tendo sido apenas recentemente que Deus me concedeu a dádiva de entender o que é de sabê-lo explicar. Quando ele me disse isso, com o medo que eu trazia, foram grandes minhas aflições e minhas lágrimas, porque certamente eu queria contentar a Deus e não podia convencer que aquelas dádivas fossem do demônio, mas temia que pelos meus grandes pecados Deus me cegasse para que eu não o compreendesse. Pus-me então a procurar livros para ver se saberia falar a oração que tinha em um deles, intitulado como A Subida do Monte, que trata da união da alma com Deus. Encontrei todos os sintomas que eu sentia quando me encontrava incapaz de pensar em qualquer coisa. Depois de sublinhar a passagem que os descreviam, mostrei ao cavalheiro e ao outro clérigo de quem falei, santo e servo de Deus, no intuito de que me dissessem o que eu tinha de fazer, e assim lhes parecesse, deixaria totalmente a oração. Pois, por qual motivo me havia eu de meter nesses perigos, se ao cabo de quase 20 anos que a tivera, não saíra com outros ganhos a não ser enganos do demônio? Melhor seria, pois, não ter oração, ainda que também isso fosse difícil para mim, por enquanto eu já tivera experiência de como ficava a minha alma sem oração. E assim eu via tudo penoso, como quem está dentro de um rio e prestes a se afogar. Receia mover-se em qualquer direção, pois todos os lados lhe parece que o perigo será ainda maior. É um momento muito grande, e como esses tenho passado, muito, tal como relatei ainda adiante. Pois ainda que isso não pareça importante, talvez seja proveitoso entender como o espírito deve ser posto à prova. E é grande, por certo, o trabalho, porque se passa e é preciso ter precaução, especialmente as mulheres, porque é muito a nossa fraqueza e poderia ser muito prejudicial se a elas fosse dito com todas as letras que estão sendo enganadas pelo demônio. Antes deve-se examinar o caso com muito cuidado e afastá-lo dos perigos que pode haver, aconselhando-as manterem sua experiência em segredo e que o mesmo seja feito por aqueles que a orientam. Nisso falo como alguém a quem custou grande trabalho a indiscrição de algumas pessoas a quem relatei minha experiência na oração. Dela falando uns aos outros, embora com isso quisessem fazer-me o bem, causaram-me um grande dano, porque acabaram por revelar coisas que se deviam manter secretas, já que não são para todos, e parecia que as divulgava. Creio que, sem culpa dessas pessoas, o Senhor permitiu isso para que eu padecesse. Não estou dizendo que divulgaram o que eu lhes relatava em confissão, mas, como eram pessoas a quem eu, por meus temores, contava coisas para que me esclarecessem, parecia-me a mim que deviam ficar caladas. Mesmo assim, nunca ousei ocultar coisa alguma de semelhantes pessoas. A vossa reverência disso, portanto, que deve aconselhar as almas com muita discrição, animando-as e dando tempo ao tempo, pois o Senhor as ajudara como tem feito comigo, e não fosse assim, grandíssimo dano me teria causado, por ser eu temerosa e medrosa. Vendo agora o grande mal de coração que eu carregava, espanto-me como isso não me fez muito mal. Quando lhe dei o livro e junto a isso fiz um relato da minha vida e pecados, o melhor que pude, não em confissão, por ser
ele secular, mas dei bem a entender quão ruim eu era. Os 2 servos de Deus viram com grande caridade e amor o que me convinha. Veio então a resposta a qual eu aguardava com grande temor, tendo passado aqueles dias imersa na oração e rogado a muitas pessoas que me encomendassem a Deus. Com grande aflição veio até mim aquele santo cavalheiro para dizer-me que, no parecer de ambos, o que se passava comigo era obra do demônio, e que o que me convinha era conversar com um padre da Companhia de Jesus, pois se eu o chamasse dizendo que tinha necessidade, ele viria. Disse-me ainda que, sob a forma de uma confissão geral, eu lhe relatasse toda a minha vida e minha condição, e tudo com muita clareza, pois por meio da virtude do sacramento da confissão, Deus lhe daria mais luz sobre o meu caso, e que esses padres eram homens muito experimentados em coisas do espírito. Por fim, exortou-me a não me desviar em nada do que me dissesse, porque me encontrava em grande perigo, se não tivesse alguém que me guiasse. Isso me deu tanto temor e tristeza que não sabia o que fazer, só chorava. E estando eu num oratório muito aflita e não sabendo o que seria de mim, li num livro, parece que o Senhor o pôs em minhas mãos, que São Paulo dizia que Deus é muito fiel e nunca consente que sejam enganados pelo demônio aqueles que o amam. Isso me consolou muito. Comecei a preparar a minha confissão geral por escrito, todos os males e bens, elaborando um relato da minha vida com a maior clareza que me era possível e sem deixar nada por dizer. Recordo-me de que, depois de tê-lo escrito, vendo tantos males, quase nenhum bem, senti uma aflição e tristeza muito grande. Também me afligia que em casa me vissem conversar com gente tão santa como os da Companhia de Jesus, porque eu continuava a ser ruim e me parecia que assim ficava obrigada a deixar de sê-lo e abandonar minhas distrações, e que seria pior se não o fizesse. Por isso pedi à sacristã e à porteira que não dissesse a ninguém, o que no final das contas foi em vão, porque justamente no momento em que me chamaram, os da Companhia de Jesus, calhou de estar à porta uma certa pessoa que espalhou a notícia por todo o convento. Em que embaraços nos põe o demônio, e que temores a quem se quer aproximar-se de Deus. Quando conversei sobre toda a minha alma com aquele servo de Deus, pois era um grande servo seu e muito prudente, ele, como bom entendedor dessas matérias, explicou-me o que era e me animou muito. Disse que muito evidentemente era Espírito de Deus, mas que era preciso que eu retornasse à oração, porque não estava bem fundada, nem começara eu a entender a mortificação. E assim era, pois até a palavra me parece que eu não entendia, e alertava que de nenhum modo eu deixasse a oração, antes me esforçasse muito, pois Deus me concedia dádivas tão particulares. Como eu podia saber? Perguntou-me que o Senhor não desejava usar-me para fazer bem às muitas pessoas e outras coisas. Parecia até que ele profetizava o que depois o Senhor faria comigo. Disse que teria minha culpa se não correspondesse aos obséquios que Deus me fazia. Em tudo me parecia que falava nele o Espírito Santo para curar a minha alma, tamanha impressão que nela ia deixando. Causou-me grande perplexidade, levou-me por meios que parecia que eu me transformava em outra pessoa. Que grande coisa é entender uma alma. Disse-me que tivesse todos os dias oração sobre
um dos passos da paixão, que me aproveitasse desse passo e não pensasse senão na humanidade, e que resistisse àqueles recolhimentos e deleites, o quanto pudesse, de modo a não lhes abrir espaço, até que me dissesse outra coisa. Deixou-me consolada e fortalecida, e o Senhor ajudou a nós dois, capacitando-o a entender minha condição espiritual e como me havia de governar. Fiquei decidida a não me desviar em nada do caminho que ele me indicasse, e assim fiz até hoje. Louvado seja o Senhor, que me tem dado a graça de obedecer a meus confessores, ainda que imperfeitamente. Estes têm quase sempre sido escolhidos entre os bem-aventurados padres da Companhia de Jesus, embora, como disse, eu os tenha seguido imperfeitamente. Mas minha alma começou a ter uma evidente melhora, como agora relatarei.